Vivi, explica pra gente o que é o transtorno de ansiedade. Bom, a ansiedade é uma reação e um sentimento natural que todo mundo tem. Todo mundo tem em algum momento da vida uma pré-ocupação. Então a gente se preocupa com o futuro. No entanto, isso começa a se tornar destrutivo e um sentimento muito negativo que causa muita angústia quando a gente tem um excesso de preocupação. Então, eu digo que a ansiedade é um medo do desconhecido, é um excesso de futuro, é uma falta de presencialidade e muito de futuro. Então, a gente fica muito preocupado com o que vai acontecer, com o que pode acontecer ou até com o passado de alguma coisa que a gente não sabe. Tipo, será que eu me saí bem naquela interação? Será que a pessoa está brava comigo? O que será que ela está pensando de mim? Então, coisas que já aconteceram, que eu fico trazendo para o presente, aquilo também me traz uma ansiedade por eu não saber a resposta. Ansiedade se caracteriza também por um excesso de questionamentos. Se a gente for ficar pensando muito em várias perguntas, o que vai acontecer? Será que isso? Será que aquilo? Isso traz uma angústia, porque são perguntas nas quais geralmente a gente não tem a resposta, coisas que tipo, só Deus sabe, porque a gente não sabe o futuro. Apesar da gente querer muito em cartomante e tarólogas para saber o futuro, isso também é uma busca de alívio da ansiedade. Eu percebo que pessoas que ficam se questionando muito sobre o que vai acontecer e amanhã, isso causa uma ansiedade. No entanto, tem aquelas pessoas que têm uma ansiedade e não sabem do quê. Eu posso estar sentada aqui, aparentemente por fora, totalmente tranquila, mas por dentro eu estou um turbilhão. Minha mão está suando, meu coração está mil, eu estou tremendo. Por quê? Alguma coisa vai acontecer? Eu estou me preocupando com alguma coisa específica? Não. É um sentimento que eu tenho, que está em mim, e eu absolutamente não sei te explicar por que eu estou sentindo isso. E isso é extremamente angustiante. É um sofrimento gigante para quem sente. O transtorno de ansiedade generalizada é um adoecimento mental que consiste essencialmente em uma característica, uma sensação, uma vivência de preocupações exageradas, desproporcionais com o futuro, causando sofrimentos, tanto emocionais, como, por exemplo, desconforto físico, desconforto nas relações, a ponto de repercutir, inclusive, com insônia, alteração do apetite e algumas dificuldades gerais, como, por exemplo, de concentração no presente. E quando é que a ansiedade passa a se transformar em transtorno? Temos 7 tipos de ansiedades principais. Então, o primeiro que eu vou falar é transtorno de ansiedade generalizada, também conhecida como TAG. Então, é essa ansiedade excessiva, persistente, intensa, que toma o sujeito, e é aquele exemplo que eu dei de eu tô aqui muito nervosa e eu não sei por quê. Na terapia, a gente vai descobrir o porquê. Porque você pode conscientemente não saber por quê, mas o analista, junto com o sujeito, vai fazer uma linha de questionamento para entender qual foi o gatilho que fez com que ela se sentisse daquela forma, porque sempre tem um gatilho externo, sempre alguma coisa acontece que meu inconsciente capta e aquilo dá um estalo e aquilo começa a me trazer uma ansiedade. Então, eu desenvolvo o TAG, o transtorno, porque eu não estou sabendo ter uma autorregulação interna de lidar com sentimentos e questionamentos e gatilhos que aconteceram no meu ambiente que estão me fazendo ter uma reação. E aí, dentro disso, eu desenvolvo vários sintomas. Dor de cabeça, dor de estômago, irritabilidade, inquietação, fadiga, falta de concentração, agitação, uma sensação de destruição, tipo, alguma coisa vai acontecer. Medo, pavor, tudo isso? É um medo, um pavor, mas é uma coisa sempre negativa, né? Não é tipo, alguma coisa muito legal vai acontecer. Porque daí eu estaria animada para um evento, é outra palavra. Não é ansiosa. Eu posso estar ansiosa positivamente, as pessoas usam isso de um senso comum, né? Eu estou ansiosa para amanhã, para aquela festa, estou ansiosa. Mas vira negativo quando você está ansiosa porque, tipo, o que vai acontecer? Quem que vai estar lá? Que roupa que eu vou pôr? Então você fica na noia. Eu tenho um termo que eu cunhei que é piranoia, que é piração com paranoia. Então você entra numa piranoia total.
Então tem essa preocupação, esse medo excessivo, micção frequente, então você urina muito, você sua, as mãos suam, coração dispara. E às vezes as pessoas nem sabem que isso é ansiedade. Às vezes você está no cinema e você começa a ter uma taquicardia total. Você fala, meu coração está disparado, o que é isso? Ansiedade. E ninguém ensina, né? Porque é aquilo que eu sempre falo que a gente não teve, né? A gente aprende tanta coisa inútil na escola e educação de inteligência emocional não temos. Que seria ansiedade, 2 pontos. Quando você se sentir assim, assim, assado, isso é um sintoma de ansiedade. Quando você sentir seu coração disparar do nada, a sua fala começar a ficar agitada, confusa, rápida, você está tendo um sintoma de ansiedade. Tremores. Um ex-namorado seu entra num restaurante que você está e não terminou muito bem as coisas entre vocês. E aí você começa a tremer. E o garfo vem até com aquela dificuldade de pôr na boca. Você nem consegue encaixar o garfo na boca. Uma reação do sistema simpático, o sistema nervoso simpático está reagindo a uma estimulação externa e aquilo está te fazendo ter uma crise de ansiedade. E a gente vai para a crise de ansiedade, que daí é o extremo disso. Então eu sou uma pessoa que necessariamente já ansiosa, instável, e aí eu tenho uma crise. E eu posso estar em qualquer lugar. Eu posso estar sentada no ônibus, eu posso estar vendo televisão, eu posso estar na escola. E aí me dá uma crise de ansiedade, que é caracterizada por todos esses sintomas que eu falei, então dores de cabeça, dor de estômago, sudorese, um cansaço, choro. A pessoa começa a chorar e não sabe o motivo. Eu não sei precisar exatamente por que eu estou chorando, por que eu estou agitada, por que eu estou tão nervosa. E aí aquela crise é um tempo. E aí isso pode até se desenvolver numa crise de pânico, que daí eu vou morrer. Vai acontecer alguma coisa aqui comigo, eu estou tendo um piripaque, e aí essa é a segunda forma de ansiedade, que é pânico. Síndrome do pânico é uma forma de ansiedade. Então, que é uma sensação de morte, pré-morte. Alguma coisa vai me acontecer, eu vou morrer, tá tudo errado, a respiração começa a ficar ofegante, eu me desorganizo completamente mentalmente e emocionalmente, e muitas pessoas nesse momento têm que procurar um hospital para tomar uma medicação, para dar uma baixada, para a pessoa começar a se reorganizar, para entender o que está acontecendo e perceber que, nossa, eu dei uma super exagerada aqui. Ela praticamente já deu uma surtada. Praticamente não. Surtou. Essa é a definição de um surto de ansiedade, né? Surto bipolar ou surto esquizofrênico. Um surto de ansiedade é uma crise onde uma pessoa perde completamente a organização, o ajuste, porque a gente tem ansiedades. E uma pessoa que está bem ajustada fala, nossa, eu fiquei meio nervosa, acho que é por causa, né, que eu tenho um encontro mais tarde, uma reunião de trabalho. Você consegue identificar o que está te deixando nervosa, principalmente uma pessoa que é mais terapeutizada. Então, uma pessoa que tem contato com a inteligência emocional, com psicologia, com terapia, consegue já, tipo, eu estou nervosa aqui, paro para pensar um minuto, por que eu estou nervosa? Eu acho que está me causando ansiedade a entrevista de trabalho que eu tenho daqui 1 hora. Normal isso, é normal. Tem eventos que causam ansiedade na gente. Só que daí, ou você não consegue se organizar e entender por que você está... Por que essa reunião está te trazendo tanta ansiedade, ou pior, você vai ficando num nível de inquietude interna que daí você tem que ser medicado. É a única saída para você conseguir respirar e é tipo um mata-leão. Então, pessoas que estão em crises ou conseguem, porque são terapeutizadas, conseguem se reorganizar depois de um tempo, ou uma outra pessoa junto, se acalma, vamos respirar, faz um trabalho de respiração, ou coloca dentro de um banho quente, joga água no rosto, sai do ambiente onde está, porque às vezes a gente fica muito ligado aonde eu estou. Então, se você sai desse cenário que a gente está, a gente já dá uma
distanciada Consegue relaxar. e consegue relaxar. Ou então, se a pessoa, você está vendo que uma pessoa está em crise, está em surto, está numa síndrome, está num pânico, você não tem como ajudá-la, leve para um hospital, para uma UBS, para um posto. E lá eles vão conseguir conter, para a pessoa se acalmar, vão dar um calmante para essa pessoa conseguir se reorganizar. A ansiedade normal é uma reação natural que os seres humanos apresentam diante do dia a dia para lidar com as situações da maneira mais assertiva, rápida e adequada possível. Ou seja, é um mecanismo de sobrevivência e de adaptação. Enquanto que o transtorno de ansiedade generalizada, esta ansiedade se manifesta de maneira persistente, contínua e levando a limitações, de modo que a pessoa muda o padrão alimentar, muda o modo de dormir e especialmente dificulta as condições de exercer o seu dia a dia, em função do deslocamento da atenção para um evento futuro, que inclusive muitas vezes nem vem a acontecer. Quando as pessoas procuram o atendimento médico psiquiátrico para confirmar ou descartar um adoecimento ansioso, como o transtorno de ansiedade generalizada, ainda que tenha a declaração, o relato e a expressão desses sintomas que foram aqui descritos, em primeiro lugar, os médicos verificam através de exames laboratoriais se existe alguma doença física que está causando essa sintomatologia. Por exemplo, hipertireoidismo é uma doença do corpo e que tem como consequências alterações físicas e também uma ansiedade expressa de maneira mais intensa. Esta é uma situação que, apesar dos sintomas serem ansiosos, não é uma doença ansiosa, que quando tratar a doença da tireoide, esses sintomas vão resolver. E as pessoas que têm esse transtorno, elas lidam bem com isso, no sentido, com esse diagnóstico? Porque não é fácil, né, você conviver com essa questão. Eu tenho transtorno de ansiedade, né? Quando ela é diagnosticada, né, ela aceita esse diagnóstico, na sua experiência? Aceita. Eu acho que não é um daqueles diagnósticos que trazem um tabu, como outros transtornos mais difíceis de serem aceitos pela sociedade. Tipo, borderline, bipolar, esquizofrenia, talvez tenha um tabu, uma coisa mais feia da sociedade que olha para essas pessoas. Mas a ansiedade é meio senso comum, porque todo mundo tem momentos de ansiedade. Se eu tenho uma prova amanhã, talvez eu possa ficar um pouquinho ansiosa, então é uma coisa mais comum. Então as pessoas tendem a aceitar mais. E o tratamento é relativamente simples, o tratamento de ansiedade. Terapia para entender os gatilhos e como melhor se comportar diante de uma situação que cause ansiedade. Ainda, dentro da terapia, por que eu desenvolvi isso? O que essa ansiedade está me servindo? Por que eu, na minha criação, achei inconsciente, claro, achei de bom uso desenvolver isso. E aí, medicamentoso, que pode ser de uso contínuo. Então, uma pessoa que tem ansiedade pode tomar remédio todo dia, ou pode tomar só quando está em crise. Agora, muitas pessoas que têm ansiedade, elas acabam também criando um dano corporal. Tem desde come unha, tem outras pessoas que se cortam. Aí já é um outro nível, é isso? Dentro do sintoma de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, existe esse nervosismo interno. Então, essa agitação interna, que eu posso estar sentada aqui e você não está imaginando que eu estou ansiosa, mas internamente tem um vulcão. E aí, para tirar aquilo, alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Então, tem gente que fica batendo, tem gente que fica balançando o pé, batendo na mesa, na caneta, tem gente que puxa o cabelo, tem gente que se machuca, fica puxando pelinha da unha, tem gente que rói unha, acho que talvez mais comum. Fica roendo unha e aquela unha fica na carne, tá doendo, mas a pessoa não consegue parar, porque aquela energia nervosa precisa ser colocada em algum lugar.
Então, sem querer, a pessoa acaba se automutilando. Diferente do motivo pelo qual um borderline se automutila, que é mais proposital. O borderline se mutila para tirar a dor de dentro e colocar a dor fora, né? A dor emocional transformar numa dor física. O ansioso não. O ansioso não faz essa ligação. O ansioso está só com uma energia tensa, tamanha, que precisa externalizar aquilo de alguma maneira. E aí acaba sendo, por exemplo, se machucando. Eu sei que fazer isso com a unha vai me machucar, mas eu não consigo parar. É muito angustiante. No transtorno de ansiedade generalizada, nós temos os sintomas que são de manifestações físicas, como, por exemplo, turvação visual, boca seca, sensação de formigamento, dormência e, no sistema digestivo, por exemplo, os extremos, desde pessoas que ficam um período maior de tempo obstipada, como também daquelas que apresentam diarreia, algumas vezes até sem tempo de ir ao banheiro. Do ponto de vista emocional, os relatos são diversos e com nomes muito diferentes, como, por exemplo, angústia, gastura, perturbação, eu não consigo ficar em mim, parece que eu estou descolando do meu próprio corpo. Ou seja, transtorno de ansiedade generalizado, individualmente, manifesta ou com poucos sintomas de maneira muito intensa ou com uma variedade muito grande de percepções incômodas. E as repercussões vão além disso, como, por exemplo, mudança do padrão alimentar, em que ocorrem os extremos, tanto de pessoas que passam a ter dificuldade com o apetite, até aquelas que passam a alimentar descontroladamente. Em relação ao sono, o mais comum é a redução da quantidade de horas dormidas ou aquela fragmentação, ou seja, ficar dormindo de pouco em pouco, de modo que acorda sem a sensação de ter repousado. Predominantemente, ele é mais detectado no gênero feminino, especialmente porque as mulheres buscam mais tratamento e aceitam essa condição como podendo receber ajuda para melhorar a qualidade de vida. Para menores e idosos, não se sabe ainda claramente se existe uma porcentagem menor em comparação aos adultos ou se é porque considera-se que os sintomas nesses extremos de faixas etárias precisam ser toleráveis, aceitáveis. As crianças e adolescentes, porque entende-se que não sabem o que estão falando ou que não devem ser valorizadas naqueles sintomas. E em relação aos idosos, como geralmente apresentam mais necessidades de temas que precisam resolver, mais adoecimentos físicos, há uma tendência de ter uma tolerância maior desses sintomas de TAG como sendo normais, o que na verdade não é. Além de algumas doenças físicas se manifestarem através de sintomas ansiosos, como por exemplo hipertireoidismo, em que tem reações físicas como o coração mais disparado, que nós chamamos de taquicardia, boca seca, uma sensação de mais calor no corpo, então se expressa com sintomas de preocupação, desconforto, ou seja, uma manifestação ansiosa. Mas que nesse caso, o tratamento não é com medicamento psiquiátrico, e sim dessa doença, como por exemplo o hipertireoidismo, que assim que melhora, esses sintomas desaparecem. Uma outra investigação que precisa ser feita em segundo lugar, depois que resolve a questão física, é sobre o uso de substâncias psicoativas, especialmente aquelas mais estimulantes, como por exemplo anfetamina, cocaína, crack. Porque nestes casos, além da intoxicação causar sintomas ansiosos, a abstinência, a falta ou a redução desse consumo para o dependente também se expressa com ansiedade. E neste caso, a prioridade é tratar o uso, abuso e dependência dessas substâncias, porque assim que isso é resolvido, a tendência é que os sintomas ansiosos resolvam. E também valoriza-se muito os aspectos contextuais, porque existem algumas situações vivenciais, individuais, que de fato, naturalmente, exigem e levam a uma sintomatologia ansiosa esperada. Nesse caso, se não houver a adequação dos fatores ambientais que englobam aquele sofrimento, os medicamentos também não vão ter efeito. Portanto, só depois de descartar doenças físicas, uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas e questões contextuais desfavoráveis que se faz o diagnóstico, então, por exclusão, do transtorno de ansiedade generalizada.
Você sabe que eu vi, acho que tem um mês, uma matéria na CNN americana, que o que aconteceu foi o seguinte, era uma mulher dentro de casa, ela entra numa crise de ansiedade, que tem alguém que vai entrar na casa dela, que vai acontecer alguma coisa, e que tem assaltante, que tem não sei o que, ela pega uma faca gigante. Só quem abre a porta é o marido. E ela não esfaqueia o marido? E, enfim, ele não chegou a morrer e tudo, mas ele ficou bastante... E assim, e daí quando ela se dá conta que era o marido que ela estava esfaqueando, mas que ela não conseguia enxergar o marido, ela enxergava que tinha uma pessoa que estava entrando na casa dela. E ela, não, aparentemente, ela não tem nenhuma outra doença grave, né? Mas entrou num pânico ali, só para... exatamente que isso que eu ia nível a perguntar. pessoa pode chegar, É né? isso que eu ia perguntar, se a pessoa não tem uma comorbidade aí de um outro transtorno que... Ela começou a achar, não, tá, vai, sabe, começou a ouvir barulhos. Possivelmente é o seguinte, são casas muito tranquilas, aí, sei lá, um bicho andou, sabe aquelas coisas? E a pessoa tá no momento, vamos dizer, mais fragilizada, e ela entrou numa paranoia ela já tinha ligado para a polícia, para o 911, dizendo o seguinte, tem alguém tentando entrar na minha casa. E aí, tanto que o 911 chega rápido, mas o marido chega, sabe que coisa assim, de segundos. É seguro dizer que ela deve ter sido motivada por alguma coisa. Então, talvez ela tenha visto na televisão, por exemplo, pessoas que assistem programas extremamente alarmistas de crime, que tipo, tudo dá errado. Essas pessoas assistem todo dia aquele programa na televisão e aí tem um sobressalto gigante. Então não andam de táxi, não andam de Uber, têm medo de sair à noite. Elas vão criando ansiedades porque eventos externos estão mostrando que é muito perigoso sair na rua. Então pode-se pensar que talvez essa mulher tenha muito contato com programação desse tipo de... Uber que sequestra e aí esquarteja e não sei o quê, que é diferente de tipo um crime que acontece de vez em quando e tal. Então a pessoa tá tipo, nossa, isso foi no meu bairro, nossa, isso aqui. E ela vê aquilo todo dia, então ela vai tipo se pilhando de que aquilo pode acontecer a qualquer momento com ela. Então ela ouve um barulhinho, nossa, estão aqui para me esquartejar. Chegaram. E aí ela perde totalmente a sua autorregulação, o senso da presencialidade, a noção do momento e não vê nada, né? Ela só vê a defesa dela. Não, lembra do filme A Bruxa de Blair? Que os jovens não queriam mais andar dentro do mato? Que a bruxa ia pegar eles, que cria uma ansiedade. Não vai lá não, que lá tem... Claro. Lá a bruxa vai te pegar, a bruxa vai te pegar. Não, você faz isso, inclusive, assim, de uma maneira completamente, vamos dizer, né? Inocente, mas faz isso com criança. Né? Você não faz... Olha... Tem o bicho-papão e a criança não fica apavorada? O que é péssimo. É péssimo fazer isso. A criança não quer dormir de luz apagada, porque entra no estado de ansiedade, né? Exatamente. É péssimo. Isso é uma coisa meio antiga, né? Eu acho que a educação mais moderna não vê isso com bons olhos. Então, acho que hoje os pais não estão fazendo tanto isso, do lobo mau, o homem do saco vai vir te buscar se você não jantar. Essas coisas que colocavam medo nas crianças de antigamente, perceberam que não agregava muito, só deixava a criança em pânico e com medo de fazer qualquer coisa. Não, então. São falas, né, muito interessantes, porque, por exemplo, eu ainda vejo até hoje, por exemplo, o pai fala, você não se comporta, senão a polícia te prende. A criança fica olhando, né, tipo... Você começa a ter pavor da polícia, porque a polícia vem prender, né? Imagina que a polícia nunca vai prender uma criança, né? Tipo, entende? Porque ela não se comportou. São coisas que os pais, os cuidadores acabam falando, assim, Mas essas frases são muito ruins, né? São, porque ficam com a gente para sempre, né? O homem do saco vai vir te buscar, e o bicho-papão, e tem o lobo mau. Tem até, nossa... acampamentos, né, que sentam em volta da fogueira e conta lendas, conta mitos, porque aí a menina morreu naquela cachoeira e até hoje o corpo dela vem e assombra. Putz, as meninas iam correndo para o chalé em pânico e todo mundo, qualquer barulhinho, é a menina da cachoeira! Isso aconteceu comigo. Então, para quê? Só para trazer alguma... Ansiedade.
Aí os adultos acho que achavam graça de ver as meninas correndo, todo mundo com medo, e os adultos, olha, ela acreditou, tal. Então, o quanto a gente faz isso sem querer, né, com as crianças. É preciso estar atento, porque pode desenvolver um problema mais grave, inclusive uma fobia social, que é mais um tipo de ansiedade das 7 tipos, fobia social, que é o medo de estar em público. Uma sensação de perseguição, de eu vou estar em algum lugar e vai estar todo mundo falando de mim, mal de mim. Eu vou estar num lugar e vai estar todo mundo me olhando. Medo de falar em público, medo de ter que levantar numa roda para se colocar, medo de atender o telefone, medo de pessoa desconhecida, medo de interação, e aí vai para o extremo. Interação no supermercado, você está passando suas compras, a moça do caixa tem que registrar. Eu começo a ficar com medo daquilo. Então, a fobia social pode se tornar tamanha que a pessoa não quer mais sair na rua. Ela tem medo de sair na rua, porque tudo pode ser um potencial extremamente ameaçador e destrutivo para aquela pessoa. Então, uma ansiedade de sair na rua, uma fobia social. Não, tem gente que tem entre ansiedade porque entra dentro de um avião. Sim, aí é outro tipo de ansiedade, que é a agorafobia, que é medo de lugares fechados, ou então medo de voar, medo de entrar num trem. São outros tipos de ansiedades que não estão caracterizadas dentro dessas 7 necessariamente, mas medos de qualquer coisa que eu crio na minha cabeça que pode me ameaçar. Então, pessoas que têm medo de avião. Medo de avião dá para completamente contornar isso por meio de uma terapia, o comportamental, ou TCC, ou até psicanálise, mas dentro da comportamental tem uma técnica que chama dessensibilização. Então, que aos poucos você vai introduzindo aquele sujeito ao ambiente do qual ele tem medo, e aí ele vai se dessensibilizando perante aquele estímulo. Dentro disso a gente pode pensar na agorafobia, então medo de lugares fechados. E isso é várias outras fobias, então ficar dentro de casa, sozinho, não consegue ficar dentro de casa sozinho, precisa sempre estar com alguém. Criança tem muito isso às vezes. Não consegue ficar sozinho no quarto. Talvez porque um adulto tenha contado alguma história do bicho-papão ou qualquer coisa. Ou não, porque cria alguma coisa no escuro, que viu na televisão, ou que viu algum amiguinho falar, cria um medo de ficar sozinho no quarto. Viajar de ônibus, viajar de avião, está num lugar fechado, transporte público, está num lugar muito lotado, então você está numa festa que está muito cheia. E eu não estou falando de tipo, o que talvez muitos de nós já tenhamos sentido, que é tipo, nossa, essa festa está muito cheia, isso está me causando incômodo. Isso é um incômodo, estou falando de uma ansiedade. É um negócio que toma a pessoa num nível, num grau que ela se desorganiza. Ela fica assim totalmente tomada, eu preciso sair daqui, e começa a se bater, e aí pode até causar um tumulto maior, porque está precisando sair daquele espaço de qualquer jeito. Então, não é num nível pequeno, é num nível grande. As consequências, elas são tanto físicas como, por exemplo, dificuldade no controle da pressão arterial para quem é hipertenso, dificuldade na estabilidade do diabetes para quem tem essa doença e também uma sintomatologia muito repetida dos pacientes são sensações dolorosas que não melhoram com os medicamentos habituais para dor e que quando se fazem os exames não se verifica a presença de nenhuma doença física. Além dessas alterações físicas, que geralmente são mais resistentes aos tratamentos sintomatológicos, temos também nos relacionamentos, de modo que essa pessoa tende a ser mais intolerante, tende a ter preocupações e diálogos voltados para questões que não estão no presente, acaba sendo uma pessoa considerada intolerante e até inconveniente. Portanto, as repercussões são físicas, emocionais e também nas relações sociais. Uma consequência que algumas vezes tem repercussão até jurídica é da pessoa acabar antecipando negócios, contraindo dívidas e tomando decisões precipitadas, depois geradoras de arrependimento porque não se tem o desfecho que estava esperando. E geralmente se espera por desfechos que sejam catastróficos, negativos,
ruins e de perdas. E Vivi, por que você acha que as pessoas são tão resistentes, né, à questão do medicamento? Porque muita gente assim, não, essa coisa ainda é ligado, né, a medicação está muito ligado com a questão assim, quem toma remédio é doido, né? Infelizmente, esse é um problema, porque o tratamento acaba sendo postergado e prejudicado demais por esses preconceitos sobre medicação. A gente tem que entender que o nosso cérebro, o nosso corpo todo funciona por meio de uma série de reações químicas em cadeia. Eu como um hambúrguer agora, o meu corpo vai fazer um processo químico que vai fazer a digestão daquele hambúrguer e mandar os nutrientes para determinadas partes do corpo e etc e tal. Da mesma forma, o cérebro funciona por meio de uma série de reações químicas. E muitos desses transtornos são um desequilíbrio químico. O quanto de terapia a gente pode fazer e falar sobre, entender sobre, vai fazer com que mude algum processo químico no nosso cérebro? Não vai. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a consciência, outra coisa é a mente. A gente tende a linkar as coisas, né? Porque a consciência parece estar no cérebro, está aqui, né? A consciência não está no coração, parece que a consciência está no cérebro, né? Então, se a gente não toma um remédio para reequilibrar aqueles químicos, demora muito mais o processo. Pode ser que nunca chegue. Então, é muito mais eficiente, por exemplo, eu estou numa crise de ansiedade tamanha que eu estou achando que eu vou morrer. Eu estou com pânico. Se você for esperar passar aquilo sozinha, só com conversa, só com se acalmando, aquilo pode demorar horas. Se você toma 3 gotinhas de Rivotril, pode demorar 15 minutos. E o que pode acontecer dentro dessas horas? Esse é o problema. O que você pode fazer dentro de 3 horas tendo uma crise de pânico? Você pode se matar. Você pode ferir alguém. A gente não sabe o que pode acontecer. Né? Então, as pessoas têm que entender que o nosso corpo funciona por meio de uma série de reações em cadeia químicas. E, às vezes, precisa repor aquele químico de alguma maneira. Mesma coisa a depressão. Depressão, a gente precisa de um empurrãozinho. Tratamento de depressão. Remédio. Mas remédio sem terapia não funciona tanto. Terapia sem remédio não funciona tanto. Uma coisa depende da outra. É multitarefa, é multidisciplinar, para que a gente possa ter um ganho positivo e eficiente, para que realmente a pessoa possa sair dessa e consiga olhar com mais distanciamento o que está acontecendo. E me diga uma coisa, quando a gente pensa na ansiedade, ela é uma doença mais dos grandes centros? Sim, porque a gente tem mais preocupações. Imagina, você mora numa fazenda, a vida é mais devagar, né? As coisas acontecem num outro ritmo. Então, a sua maior ansiedade, que você mora numa fazenda, será que a vaca vai dar leite amanhã ou só depois de amanhã? Isso pode trazer uma ansiedade, eu vou ter o que vender, eu vou ter que comer, mas é outro nível. Nas grandes cidades, e a ansiedade é a doença da modernidade, dizem, né? Porque a gente tem um imediatismo. Você imagina uma pessoa ansiosa na década de 40 mandando uma carta para o seu marido que está na guerra, na Alemanha. Essa carta podia demorar meses para ser respondida. Você não podia ter ansiedade, você tinha que estar tranquila aqui, vivendo, fazendo suas coisas. Hoje em dia eu mando um WhatsApp, chega na China no mesmo segundo. Ou seja, eu quero uma resposta da China no mesmo segundo. E se aquela resposta não vem? Ansiedade. Então, a ansiedade é uma doença da modernidade. E a tecnologia ajudou a aumentar a ansiedade? Ah, com certeza, porque a gente tem esse imediatismo. Antigamente, para eu ver o programa que eu queria ver na televisão, eu tinha que esperar aquele horário, aquele dia. Hoje não, eu ligo e coloco a hora que eu quiser. Isso também causa uma ansiedade. Até na questão da tecnologia, né? Você tem lá os mecanismos de troca de mensagens, que você viu se a pessoa... Mas ela já recebeu, ela já visualizou e ela não me respondeu. Isso para uma pessoa ansiosa deve ser horrível. Sim, porque você já fica criando várias ideias de por que a pessoa não te respondeu. Ela não quer mais saber de mim, ela não gosta de mim, nunca gostou, só me usou, morreu. Tudo pode ter acontecido para aquela pessoa não ter te respondido naqueles 5 minutos, 10 minutos, 2 dias.
Diferente da carta na Alemanha, que vai demorar meses mesmo. O cara pode ter morrido. Mas não, pode não ter morrido. E aí quando a gente pensa, né, nessa tecnologia, a pessoa ansiosa, o que é, como é que a gente balanceia isso? Por exemplo, até na questão, né, da resposta, né, que você tem lá a possibilidade de tirar a visualização do outro, que eu acho que isso é ótimo para tirar também, inclusive, a ansiedade, porque ele não sabe se você já viu, não viu, porque nem sempre a pessoa pode responder ali na hora, ela consegue ver, mas está fazendo outras coisas, enfim, está ocupada, estamos aqui numa entrevista, eu vi, mas não posso responder. É uma questão de o que é gatilho para você. Para algumas pessoas, deixar o azulzinho não muda nada. Então, eu posso ser uma das pessoas que, tipo, eu vou deixar o azulzinho no meu WhatsApp, eu vou entrar, vou ler a mensagem da pessoa e ela que fica com a ansiedade dela. Se eu não puder responder naquele momento que eu estou aqui, ela que fica com a ansiedade dela. Porque viu que eu visualizei e não respondi na hora. Ela que fique. Mas eu sei que depois, quando eu sair daqui, eu vou responder. Então, é o que é gatilho para cada um. Porque daí, se eu tiro o azulzinho, a pessoa também não vê o meu e vice-versa, né? Ao contrário. Então, se eu percebo que isso é um gatilho para mim, se proteja. Tire o azulzinho. Tire o último visto. Se proteja. Se blinde disso. Tem gente agora que tira até o online. Eu acho ótimo tirar o online. Porque daí a pessoa não sabe se você está online ou não. Então, se você tem uma necessidade de responder na hora ou quando que você vai entrar para ver. Então, a gente tem que ir criando recursos que melhor curem as nossas dores. Então, isso é uma questão de autoconsciência. Autoconsciência é se conhecer. Se conhecer é falar sobre. Falar sobre é fazer terapia. Então, ao fazer terapia, a gente vai se conhecendo melhor. Ao se conhecer melhor, a gente percebe o que causa gatilho na gente. Para mim, pode ser um gatilho que para você não tenha. Na terapia, a gente vai perceber que isso é um gatilho, então eu vou me proteger. E aí você vai criando recursos para lidar com aquela situação. Isso é maravilhoso. E quais seriam as outras práticas para ajudar nessa questão da ansiedade? A gente tem os tratamentos médicos, tem a psicologia, né, a psicanálise. E quais seriam os outros? Tem tratamentos alternativos, exercício físico para desprender essa energia nervosa e colocar em algum lugar. Uma boa comunicação, Carla. Eu vou dizer que 80% dos problemas de relacionamento estão na falta de comunicação. E problemas de relacionamento causam muita ansiedade, muita ansiedade. A gente tendo uma comunicação assertiva, a gente conseguindo falar o que a gente está sentindo, pensando, querendo, de uma forma clara, doce, gentil, positiva, muda tudo. Então, o quanto causa ansiedade a gente não conseguir falar o que a gente está querendo. A gente ficar com aquilo mal resolvido dentro da gente causa muita ansiedade. Quer se aliviar da sua ansiedade? Fala como você se sente. Isso é um ótimo recurso. Melhor do que tirar o azulzinho do WhatsApp. É conseguir manter boas relações a partir da comunicação. E você falou uma coisa que eu acho que é muito importante na questão da ansiedade, né? Que é a questão da educação. Hoje as pessoas estão muito embrutecidas, então enfim, elas acabam, mesmo, eu acredito que até às vezes sem querer, né? É uma comunicação muito agressiva. A comunicação agressiva, ela também cria ansiedade, né? Faz aí, não entendeu? Então, assim, o outro fica, então eu fiz mal? Entende? Assim, eu acho que assim, o ser humano, em algumas coisas ele evoluiu muito, em outras ele involuiu, né? Ele se embruteceu e isso vem causando muitos transtornos, né, nas relações. Eu percebo que a doçura com que a gente trata as pessoas pode mudar tudo no relacionamento. E como você faz a pessoa se sentir. Tem pessoas que são totalmente indiferentes ao sentimento dos outros. Então, se uma pessoa foi grossa comigo, eu sou grossa de volta, dane-se, não tô nem aí porque ela tá pensando de mim ou o que ela tá sentindo. E tem pessoas que fazem o oposto. Ela foi grossa comigo, eu vou responder com doçura. Porque daí, quem sabe, eu consigo mudar o humor dela. Porque vai ver que ela tá reagindo assim porque ela não tá bem. Se eu dou uma resposta doce, quem sabe essa pessoa me devolve com doçura. E aí, essa pressão que eu coloquei, essa agressividade do faz aí, você não tá vendo? Essa pressão, eu removo isso da pessoa. Isso é compaixão.
Isso promove bons relacionamentos, e bons relacionamentos tiram a nossa ansiedade. E, doutor, além do tratamento médico, existem mudanças no estilo de vida ou estratégias complementares que podem ajudar a lidar com o TAG? Sim, especialmente técnicas respiratórias, porque quando a respiração vai ficando mais curta e a tendência é do indivíduo no estado com as sensações ansiosas, é fazer uma respiração que entre a inspiração e a expiração vai ficando cada vez com um intervalo de tempo menor. Isso leva a um acúmulo de gás carbônico que torna o indivíduo, sem perceber, continuamente e progressivamente ainda mais ansioso. Então, a técnica de melhoria imediata trata-se da inspiração e da expiração profunda, continuada por pelo menos 3 minutos a cada hora, a cada 2 horas. Agora, na perspectiva de médio e longo prazo, a inclusão de atividades físicas, especialmente as atividades aeróbicas. E como que amigos e familiares podem ajudar quem está enfrentando o TAG? A melhor maneira é solidarizar com a pessoa de modo que a porcentagem de indivíduos que precisam buscar tratamento, ela é muito grande. Portanto, a tendência natural de quem está vivenciando isso é sempre ter uma esperança que aquilo vai passar, que é apenas uma questão momentânea e que precisa demonstrar força, raça, habilidade, inteligência e uma capacidade de superação, que nem sempre é possível. Portanto, é acolher antes de indicar que vá para uma avaliação, um tratamento. Porque há uma infeliz tendência natural do preconceito nesta temática de saúde mental, parecendo que as pessoas que precisam desse tipo de ajuda são frágeis. E isto é uma avaliação arcaica, inadequada, mas infelizmente ainda existente. Portanto, o que a família precisa fazer é acolher, apoiar e lidar sem preconceito e especialmente sem julgamento. Tem também a ansiedade do estresse pós-traumático. Então, é transtorno de estresse pós-traumático. Então, após um grande evento traumático, tipo um roubo, um crime que é cometido contra você ou contra alguém que você conhece, você pode desenvolver uma ansiedade de estresse pós-traumático. Uma violência. Sim. Então, por exemplo, eu sofri um roubo no farol, no carro. Agora, toda noite quando eu saio, eu tenho medo de ser de novo agredida daquela forma, ser roubada. Isso me traz uma ansiedade. Isso é uma ansiedade de estresse pós-traumático. Guerras. Muitas pessoas sobreviventes de guerra acabam tendo um estresse pós-traumático, porque vivenciaram tamanhas agressões e violências que qualquer barulho, então, por exemplo, sobreviventes de Auschwitz falam muito sobre isso. Ou ex-soldados, ouve um sino, já dá um sobressalto, já fica super nervoso, causa uma reação super sintomática na pessoa. E pessoas que têm também profissões perigosas, porque elas estão sempre em risco. O risco também causa ansiedade. Sim, com certeza. Porque daí é o risco daquele problema eminente. Então, eu sei que vai acontecer alguma coisa comigo, neste contexto, eu posso morrer aqui. Só que uma pessoa que trabalha com isso também já tem um olhar mais objetivo. Então, uma pessoa bem regulada dentro da sua profissão, do seu trabalho, tipo um policial que sabe que pode sofrer uma violência e morrer naquele dia, um policial bem ajustado não pode chegar todo dia ansioso para trabalhar, senão não vai trabalhar bem. Mas tem muito. Tem muito, tem muito. E esse eu acho que é um dos grandes problemas nessas profissões, porque isso é negligenciado. Sim. E aí a gente tem a polícia, mas, por exemplo, uma pessoa que precisa, sei lá, fazer manutenção de linhas de transmissão, que ela tem que estar, né? Enfim, ela coloca a vida dela em risco, ela tem que estar em grandes alturas, enfim, tudo isso, você não tem o controle absoluto sobre tudo, né? Sim, mas tem a dessensibilização. Então, uma pessoa que sobe todo dia vai ter uma visão daquilo muito mais leve de uma pessoa que nunca sobe, né?
Mas o transtorno de estresse pós-traumático é especialmente importante porque fala-se pouco sobre isso hoje em dia. Antigamente, quando começaram a estudar, por que os soldados voltavam tão nervosos das guerras? E desenvolviam vários problemas físicos, emocionais, ficavam muito nervosos, muitos foram institucionalizados. Por quê? Porque não conseguiram fazer uma regulação daquilo que tinha acontecido. Então, o estresse pós-traumático na modernidade, apesar de que tem-se guerras até hoje, está acontecendo uma guerra nesse momento, mas nas nossas relações normais, são nas relações. Então, por exemplo, se eu tive a gente sempre fala feminicídio, se eu tive um relacionamento muito violento no passado, eu chego num relacionamento novo com TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Eu posso transferir todos aqueles meus medos nessa pessoa. Então, eu chego traumatizada. Eu chego com um trauma nessa relação. E isso é uma ansiedade que pode, claro, acarretar em diversos problemas. E, por último, transtorno de separação. Transtorno de ansiedade de separação. Crianças têm muito isso. Então, a gente começa a ver bebês que são separados da mãe, ficam muito nervosos. Cachorros, gatos, a gente vê isso na nossa casa. Quando uma relação está muito simbiótica, o que é negativo, ao separar aqueles dois sujeitos, ou sujeito e objeto, causa uma ansiedade de separação. Isso parece simples, mas pode ser extremamente prejudicial, especialmente para uma criança pequena que não tem noção. Então, por isso que falam, coloque mais de um cuidador, vai variando as pessoas, porque isso desenvolve na criança uma flexibilidade para que ela não fique tão fixada apenas na figura maternal. Então, consegue ser cuidada pelo pai, por uma babá, pela avó, para quando a mãe for para algum lugar, ela não sofrer tanto essa ansiedade de separação. Mas essa dificuldade de separação também existe em outras áreas, né? Tem pessoas que acabam, por exemplo, na questão profissional mesmo, né? Elas criam relações ali e aceitam, inclusive, relações abusivas porque têm dificuldade de se separar. Sim, daí a gente entra numa outra questão também, que é a codependência emocional. O quanto essa pessoa está dependente emocionalmente dessa outra, por isso que me causa tamanha ansiedade na separação e por isso eu acabo, às vezes, ficando anos numa relação totalmente negativa, porque eu não consigo me desvencilhar dela. O transtorno de ansiedade generalizada, quando ele tem uma intensidade discreta, leve, ele pode muito bem ser tratado apenas com psicoterapia cognitivo-comportamental, que geralmente tem uma duração de 20 semanas, com atendimentos semanais e com uma programação de objetivos para cada um dos encontros entre o terapeuta e o paciente, que objetiva facilitar, incentivar, aprimorar que a pessoa adquira capacidades, habilidades, ferramentas e recursos para lidar com aquela situação de modo menos sofrido, de preferência sem nenhum sofrimento e mais assertivo possível, buscando focar a atenção, as habilidades para o momento presente. E quando houver a preocupação com o futuro, que ela seja adequada e pertinente. Em relação a também essa fase, essa intensidade leve, pode ser tratada, por exemplo, com acupuntura. E também hoje se reconhece a importância da meditação. Para os quadros, para os adoecimentos de ansiedade generalizada, de intensidade moderada e até a muito grave, necessariamente precisa ter o uso de medicamentos. A classe de medicamentos que tratam esses sintomas, diferente do que as pessoas pensam que são os ansiolíticos, não. Os ansiolíticos apresentam apenas importância inicial no tratamento ou para os sintomas quando eles exacerbam, ficam muito exagerados. Mas a classe medicamentosa que trata o transtorno de ansiedade generalizada são os antidepressivos. O objetivo sempre é ir até um especialista. A especialidade médica que acolhe, avalia, diagnostica e trata o transtorno de ansiedade generalizada são os psiquiatras. Por preconceito, por falta de informações, algumas vezes também se tem uma preferência muito grande pela busca do neurologista. E como, infelizmente, nós temos uma distribuição muito irregular de especialistas pelo Brasil, felizmente, os profissionais da atenção básica, os médicos generalistas,
também devem estar preparados para fazer esse reconhecimento e esse tratamento. Até porque muitas das vezes aquela hipertensão arterial, aquele diabetes e outros adoecimentos que não estão tendo os resultados esperados é porque existe um quadro ansioso simultâneo que não está sendo tratado. Portanto, o objetivo, diante da dúvida de estar vivenciando este adoecimento ou esses sintomas com necessidade de tratamento, é procurar um especialista que, impreterivelmente, antes de fazer essa confirmação, vai solicitar exames laboratoriais, investigar também sobre o uso de medicamentos, inclusive, que podem causar esses sintomas e acolher as situações contextuais que, algumas vezes, essas precisam ser tratadas e não com o uso de medicamentos. Os resultados dos tratamentos, tanto psicoterapêuticos, de acupuntura e medicamentosos para o transtorno de ansiedade generalizada, quando este adoecimento está acontecendo de forma isolada, são os melhores possíveis, com ótimos resultados no curto prazo e mantendo por longos períodos. Quando o transtorno de ansiedade generalizada está em comorbidade com outro adoecimento emocional, como, por exemplo, depressão, transtorno afetivo bipolar, as dependências químicas, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, isso tende a ter uma necessidade de tratamentos por períodos mais prolongados, com doses maiores de medicações e com necessidade de psicoterapias com mais de 2 a 4 meses.